Olá para todos, mais uma vez estou eu aqui, o instrutor Fernando José, Clube do Técnico do Rio de Janeiro, para trazer mais informações para você, hoje falando diretamente para vocês, clientes, usuários de televisores e, obviamente, outros equipamentos eletrônicos que não sejam TVs, certo? Pessoas que têm equipamentos eletrônicos em geral. Observe aí o título da nossa chamada. Você acha caro o serviço de um profissional? Tem muita gente que acha que o técnico cobra muito caro, que ele não podia cobrar aquele valor. Olha só, vamos entender aqui o seguinte. Primeiro de tudo, o profissional tem um custo. Ele tem custo de transporte, ele tem custo de energia elétrica, ele tem custo das ferramentas, ele tem custo de aluguel, conta de água, internet, papel e uma série de outros itens associados ao trabalho que ele realiza, principalmente se ele tiver uma loja aberta. Claro que quem trabalha particularmente tem alguns custos a menos. E normalmente, quem trabalha particularmente, um técnico autônomo, ele sempre vai cobrar um pouco mais barato do que uma loja aberta que tem uma série de custos para poder se manter em funcionamento. Tá? Agradeçam ao nosso governo por esses custos adicionais que, infelizmente, o lojista é obrigado a colocar no seu produto ou no seu serviço por conta dos impostos que ele tem que pagar. Simples assim. Mas voltando ao nosso assunto, você acha caro? É um direito seu. Você tem todo o direito de achar que o preço cobrado pelo reparo do seu produto, do seu equipamento, é muito alto. Ok? Por isso, chama-se, quando você leva um produto, um equipamento para fazer um reparo, chama-se orçamento. Porque o técnico vai dar a você uma ideia, uma noção do valor que será gasto envolvendo a mão de obra dele e o material para recolocar esse equipamento em funcionamento. E você aceita ou não. Simples assim. Você achou caro? Ok, é um direito seu. Você pode pegar o equipamento e procurar um outro profissional para fazer o serviço. Agora, você não pode querer colocar preço no serviço dos outros. Certo? Ah, tem um cara que cobra caro. Sim, tem gente que cobra caro demais. Eu concordo. Tem pessoas, tem profissionais que perderam um pouco da noção. Só que você tem que pesquisar com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, seus parentes, profissionais que sejam indicados, profissionais gabaritados, capacitados para realizar o orçamento correto e realizar o reparo correto do seu equipamento, se você aceitar o orçamento que ele passou. Agora, entendam o seguinte, olha só. Se você acha caro o serviço de um profissional, quanto é que você acha que vai te custar no final da história o serviço de um lambão, que a gente chama aqui de Zé das Couves? Você tem noção disso? Quanto é que vai te custar depois o serviço desse lambão? Eu não posso colocar outra palavra a não ser essa, tá? O Zé das Couves é um nome que um amigo meu de algum tempo aí criou para se referir a esse pessoal que se diz técnico, mas não é técnico, não tem conhecimento algum, mas acha que porque trocou o fusível uma vez ou trocou a tomada de um aparelho de casa e o aparelho funcionou, ele acha que é técnico. E ainda sai divulgando que é técnico. E acaba estragando a maioria dos equipamentos das pessoas que procuram ele. Esse é que é o grande problema, que vocês têm que estar muito atentos. Observem o seguinte. Primeiro de tudo, se você gosta dos conteúdos que a gente faz aqui, ok? Então, você gostou do trabalho? Você gosta do nosso trabalho? Clica no se inscrever e deixa seu like. Aperta aquele dedinho lá para cima. Vai ser mais uma ajuda para levar a informação a um maior número de pessoas. Agora, se você por acaso não gostou, fala pra gente. Faz o seguinte, ó. Não aperta aquele botãozinho assim não, ó, do não gostei. Por quê? Porque se você apertar aquele botão, tá, você está dizendo que você não gostou, mas eu não vou saber por que você não gostou. E se eu não souber por que você não gostou, se eu não souber o que está errado, eu não tenho como corrigir isso. Então, por favor, se você não gostou, ao invés de apertar o botãozinho para baixo, fala para a gente aí nos comentários, manda um e-mail para a gente, manda uma mensagem no WhatsApp, vai aparecer tudo no finalzinho aí, o nosso WhatsApp de contato, o nosso e-mail de contato. Você pode falar com a gente e pode colocar nos comentários aí abaixo da tela também. Beleza? É uma forma de você ajudar a gente a melhorar o trabalho que a gente faz e poder ajudar a mais pessoas, inclusive a você também. Ok? Dito isto, vamos analisar essa situação aí. Aí vocês estão vendo o retrato do nosso amigo Zé das Couves. O cara que cobra barato. Ferramentas dele,
Praticamente a gente não vai dizer que achou no lixo, porque acho que nem no lixo iam deixar isso daí, né? Mas tudo bem. Bancada toda desarrumada, oficina, se é que pode se chamar de oficina, um espaço insalubre até, digamos assim, uma situação muito ruim, para não dizer coisas piores ainda. A oficina, é claro, não precisa ser um luxo. Aliás, o que vocês estão vendo aí, basicamente, é montagem para fazer videozinho de internet, tá? Você não vai achar nenhuma bancada de profissional que trabalha na reparação arrumada desse jeito que está aí. Não vai achar mesmo. Claro, você vai achar na hora que abrir a oficina de manhã cedo, a bancada vai estar arrumadinha. Porque ao final do expediente, o técnico ou os técnicos vão arrumar suas bancadas, colocar as ferramentas nos seus devidos lugares. Aí a bancada fica arrumadinha. Isso a gente aprende na escola técnica, certo? No curso de eletrônica. Manter a bancada arrumada ao final do expediente, para que no dia seguinte o expediente possa começar da melhor forma possível. Agora, você acreditar que essa imagem aí é real, não é, tá? Não cai nessa não, porque isso é mentira. Isso é a famosa bancada fake, palavra muito comum hoje em dia, né? Então a bancada não precisa ser arrumada, a oficina não precisa ser um brinco, né? Mas não precisa ser uma lixeira, né? Porque afinal de contas o seu aparelho não é um lixo. E você não achou seu aparelho no lixo. Seu aparelho tem que ser cuidado com o mínimo de atenção, de zelo pelo profissional. E aí uma comparação dos serviços de um reparo de TV, ok? Entre um técnico profissional e o cara que se diz técnico. O técnico profissional, com conhecimento em eletrônica, ele vai realizar um diagnóstico preciso, vai usar equipamentos adequados para identificar a falha real do aparelho, o problema real que o aparelho tem, qual o defeito que ele tem. O Zé das Couves, ele trabalha no chute, ele usa o teorema de Chutágoras e o achismo, que é uma ciência nem um pouco exata, né? Ele não sabe o que está causando o defeito, ele apenas tenta resolver sem fazer uma análise técnica. Aliás, porque ele não é técnico, então ele não tem como fazer uma análise. O profissional tem conhecimento técnico, ele entende os circuitos eletrônicos, ele conhece os componentes, sabe a função de cada componente, sabe como medir, sabe como fazer testes para isolar a etapa que está com defeito no equipamento. Ele, ao final, vai fazer a troca dos componentes danificados. Um profissional de reparação troca peças. O profissional de reparação não troca placa, a não ser em casos onde, por algum tipo de situação mais complicada, a placa do teu equipamento, seja ele qual for o equipamento, a placa está numa situação que o reparo dela vai sair muito mais caro do que a troca por uma placa nova. Em casos em que a placa carbonizou, situação de caiu líquido no aparelho e danificou a placa, situação onde acontece muito em forno micro-ondas, insetos dentro do aparelho geraram um líquido viscoso, né, um produto viscoso que acaba corroendo as trilhas e os componentes da placa, isso inviabiliza a recuperação da placa de uma forma correta. Então tem situações óbvias que é necessário trocar uma placa. Mas eu diria que 80% dos problemas se resolve trocando componentes. E, obviamente, a troca de um componente, que está no meio de 500, 600 ou 1000 componentes numa placa, por exemplo, de televisão, se você trocar um componente, é muito mais barato que você trocar uma placa inteira, né? É meio óbvio, né? O profissional qualificado, ele vai localizar a área do defeito, ele vai localizar os causadores do defeito, e vai fazer a troca desses componentes causadores do problema. Agora, o Zé das Couves, ele não tem conhecimento, então ele não entende eletrônica, ele bota resistor no lugar de diodo, ele bota integrado no lugar de transistor, ele faz as coisas mais absurdas possíveis. Aplica voltagens erradas nos lugares errados, fecha curto em componente, porque eu acho que o componente está aberto, se fechar um curto vai funcionar, e por aí vai. O profissional faz um reparo com segurança. Ele vai executar o reparo da forma correta, com as técnicas adequadas, com as ferramentas corretas. O Zé das Couves, ele pode causar um curto-circuito, queimar a placa, ele aumentar o tamanho do problema e depois dizer que teu aparelho não tem reparo, ou que não compensa o reparo. Isso é uma coisa que acontece muito. O profissional ele vai te dar a garantia do serviço, porque a lei exige que você dê no mínimo 90 dias de garantia ao serviço executado que o cliente pagou por esse serviço. Então, o profissional tem por obrigação dar garantia do seu serviço. O Zé das Couves não oferece garantia nenhuma. Ele não se responsabiliza pelo serviço e desaparece em caso de algum problema. O cara está hoje debaixo da árvore da pracinha ali
do segundo quarteirão, aí consertou teu aparelho por um milagre da natureza, ele botou teu aparelho para funcionar, você levou para casa, 3 dias depois o aparelho pifou de novo. Quando tu volta lá, já não está mais naquela árvore. Nem naquela praça, ele já está em outra praça, em outra árvore, em outro lugar. Por quê? Porque ele não tem compromisso com nada. Ele quer ganhar o do dia. Simplesmente isso. Não tem compromisso com a profissão, não tem compromisso com os clientes, não tem respeito pela profissão, e muito menos por você, cliente. A verdade é essa. O técnico profissional dá uma solução definitiva para o problema. Ele resolve a causa do problema, aumentando a vida útil do televisor ou de que aparelho seja. Estamos falando de televisor, mas pode ser qualquer outro tipo de equipamento. Um reparo mal feito pode reduzir a vida útil do aparelho. Um reparo bem feito pode ampliar a vida útil desse aparelho. Consequentemente, você vai ter um aparelho funcionando normalmente por muito mais tempo. Já o Zé das Couves, se ele conseguir colocar para funcionar, em 2, 3 dias o aparelho está com defeito de novo. Por quê? Porque ele colocou peça velha, ele emendou com, vamos dizer assim, falando em forma de piada, ele emendou com barbante, com esparadrapo, com cuspe, certo? E o aparelho vai voltar com defeito. E quando você procurar ele, ele sumiu. Ou ele diz que aquilo ali é outra coisa, que não tem nada a ver com o serviço que ele fez, e vai tirar o corpo dele fora. Significa o que no final das contas? Que você vai acabar pagando muito mais caro por achar o serviço do Zé das Couves muito mais barato que o serviço do profissional. No final da história você vai estar pagando muito mais caro. Por quê? Porque vão ter situações onde você, depois de descobrir que o Zé das Couves sumiu, certo? Você vai ter que procurar um profissional. Só que o Zé das Couves deixou o teu equipamento numa situação aonde, primeiro, o profissional vai ter que desfazer o que o Zé das Couves fez, para aí voltar à condição original do aparelho e fazer o reparo. Então ele vai ter 2 trabalhos, não é mais um, são 2 trabalhos. Isso se o Zé das Couves não tiver deixado o seu equipamento de uma forma que não compensa mais o reparo. Então, ao invés de você gastar com o reparo, você vai ter que gastar com um aparelho novo. Então, isso são coisas, são detalhes que vocês têm que ter em mente. Vocês clientes que têm equipamentos, vocês têm que ter em mente essa situação, porque escolher um profissional de forma errada vai causar toda a diferença na vida do teu equipamento e no custo que o reparo desse equipamento vai ter. No final da história, vai causar toda a diferença no teu bolso. Uma economia mal feita, você dá o cara, ele cobrou R$500, mas o camarada ali debaixo da árvore me cobrou R$60. Vou fazer com ele. Ok, você economizou 440 na hora, né? O cara te cobrou 500, o cara debaixo da árvore te cobrou 60. Você economizou 440. Daqui a 3 dias o aparelho dá defeito de novo. Aí quando você volta lá, o cara não está mais debaixo da árvore, o cara sumiu. Certo? Ou ele até está lá, mas ele, não, isso aí que está acontecendo aí é uma outra coisa. Vou ter que te cobrar outro valor. Ah, isso aí aconteceu, agora não tem mais jeito. É por aí, a conversa dele sempre é essa. Ou, olha só, isso aí não vai ter mais jeito. Não, mas eu tenho um aparelho aqui, muito parecido com o teu, que eu posso te vender por um preço legal. Detalhe, ele está te vendendo um aparelho de outra pessoa que deixou também um aparelho com ele para consertar. Tenham isso em mente, porque eu já vi isso acontecer várias vezes em vários lugares e já escutei histórias escabrosas sobre esse tipo de procedimento de muitos alunos e muitos colegas de profissão. O cara deixa o aparelho na loja, lá na oficina, ou debaixo da árvore onde o cara trabalha. O cara deixa o aparelho, ok, vai embora. O cara, por uma sorte do destino, ele conseguiu botar o aparelho da pessoa para funcionar. Aí passa uma outra pessoa e olha, esse aparelho aí tá para vender? Tá sim, é tanto. Se o cara puxar o dinheiro ali, ele vende o aparelho do cliente na hora. E aí que vai acontecer o quê? Quando o dono do aparelho aparecer, e aí meu aparelho, olha só o teu aparelho, eu levei para o laboratório, ele está em análise, e daqui a 3 dias eu te dou uma posição. O que está acontecendo? Ele está esperando que outra pessoa apareça com um aparelho igual ao teu, porque ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o aparelho dessa outra pessoa, vai te devolver, provavelmente sem consertar, e vai aí procurar um outro aparelho para aquela outra pessoa e vai ficar nessa bola de neve, né? Empurra com a barriga para cá, empurra com a barriga para lá, até aparecer um aparelho igual para ele poder fazer a troca e deixar sempre alguém enrolado e alguém aparentemente satisfeito, certo? Então tenham muito cuidado com esse tipo de profissional, certo? Procurem informações, procurem referências, não confiem em preços baixos demais.
Claro, você não é obrigado a aceitar o preço maior. Por isso chama-se orçamento, como eu citei, e você tem todo o direito, como aparelho é seu, de procurar quem vai te dar um valor dentro das suas possibilidades, com uma garantia e um trabalho adequado em relação ao reparo do teu equipamento, seja ele que equipamento for. E mais uma vez eu falo para vocês, usuários, clientes, proprietários de aparelhos eletroeletrônicos. Vocês têm todo o direito, se acharem por bem vocês mesmos consertarem o aparelho de vocês têm todo o direito disso. Porém, vocês têm que lembrar que se você não tem conhecimento de elétrica, você não tem conhecimento de eletrônica, você não tem um conhecimento mais aprofundado daquele tipo de equipamento, a possibilidade de você ter sucesso no reparo é muito pequena. Mas a possibilidade de você acabar com o aparelho de vez e ter que ir na Casa Bahia ou no Magazine Luiza fazer a compra de um aparelho novo porque você detonou o teu aparelho, essa possibilidade é grande. Então, pensem duas vezes. Você tem todo o direito de consertar o que é teu. O aparelho é teu, pode fazer o que você quiser com ele, mas, sinceramente, se você não tem o conhecimento mínimo necessário, não tenta, porque em 95% dos casos, a pessoa se dá mal e vai pagar, no mínimo, o dobro do que ele pagaria se tivesse procurado o profissional certo quando o aparelho apresentou defeito. Isso quando o aparelho chega numa condição que o profissional não vai ter o que fazer por você. A condição está tão ruim que é mais barato para você comprar um novo do que pagar o conserto, porque ele vai ter que cobrar mais caro, porque ele vai ter que desfazer tudo de errado que foi feito para depois fazer o certo. Pensem nisso, tá? Eu não estou dizendo que vocês não podem consertar o que é de vocês, não. Vocês podem. Mas pensa se realmente você tem a condição para fazer isso. Correto? E não acredita em diquinhas miraculosas que você vai consertar tudo por R$2, porque isso é mentira. Isso é vídeo feito por pessoa que quer apenas ganhar o seu like para gerar uma monetização do vídeo dele e ele ganhar uma graninha às custas de vocês. Beleza? Deixem seus comentários, sugestões para outros assuntos a serem abordados aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço!